E a gente vai iniciar isso aqui, essa aula 8 do nosso curso sobre inteligência artificial nos games. A gente vai falar novamente sobre Reinforcement Learning no StarCraft 1 e 2, só que de forma diferente. Nesse paper inicial, vai falar sobre microgerenciamento no StarCraft com Reinforcement Learning e Transfer Learning, que eu vou explicar o que significa. E o ambiente é o mesmo de sempre, né? Então você tem o agente, as recompensas ST+1, dentro do ambiente env, né? Você tem as recompensas e as ações. Não necessariamente nessa ordem, né? Lembra que as ações são condicionadas aos estados ao longo do tempo, por razões óbvias, né? Você age de acordo com os frames por segundo que vai ter no jogo, né? ST+1 condicionado, essa barra de condicionado a ST+1. A probabilidade nesse contexto. E aí, vai ter o que é chamado de Future Discount Return. O retorno de futuro desconto, né? O agente no estado S faz uma ação de acordo com uma policy P. Então a gente tem uma policy P e uma ação condicionada aos estados. Esse comportamento causa recompensa que transfere para um novo estado S, né? Então você tem uma recompensa que é dada temporalmente e causa um novo estado S. E nós definimos esse futuro de retorno de desconto como o aqui embaixo. Soma, em que o T futuro, o tempo futuro nesse contexto é igual a T. E a gente tem a função gama, que é de desconto, né? Penalidades. Erros que o sistema perde, né? Obviamente, se ele cometer menos erros, ele não vai mudar tanto, né? Ele vai mudar com certeza quando ele cometer erros e analisar esses erros. Então você tem uma função de desconto aqui e aqui, nessa parte da direita, as recompensas, né? Só que tem que pôr como índice aqui. Já viu isso aqui anteriormente. Onde o T grande, né? É o tempo terminal e gama tá dentro de 0 e 1, né? Uma função, uma sign function de desconto de fator. Determina a importância de recompensas futuras, né? Daqui dá certo e daqui não dá certo. A policy é assim, o objetivo de um modelo RL é aprender uma policy óptima que define a probabilidade de selecionar a ação no estado S. A gente tem a probabilidade de selecionar a ação no estado S. De modo que a soma de todas as recompensas descontadas gerais seja maximizada, né? Então a soma das recompensas... Aqui não é recompensa tecnicamente. Aqui é recompensa, cara. Você tem a maximização, né? Essa parte de max tem a ver com a função de maximização. O contrário de mínima, né? Tá, o que você quer maximizar é a policy do valor esperado E é de valor esperado. Onde você tem toda aquela equação lá, que você tem a soma, nesse contexto, a sua função de desconto, ao longo das recompensas ao longo do tempo. Por isso que essa soma, ela tá dessa forma. Esse aqui é o futuro, aqui é o presente. Aqui é as recompensas futuras, que tem o Prime, lembra do Prime. Condicionado às ações ao longo do tempo, que é ST. E as ações, por que é condicionado dessa forma? Porque pensa, para eu melhorar minha policy, primeiro meu sistema tem que jogar. Tem que fazer lá e cometer os erros. E condicionado a isso, aos erros em si, vai ser corrigido. Se não há erros, não vai ser corrigido. Ele corrige o que é errado para maximizar a função de valor. Até uma hora que a função de valor está totalmente maximizada, entre aspas. Né? O objetivo de um modelo de RL é aprender essa policy óptima, né? Então é o que foi falado anteriormente. A melhor policy possível. A gente tem o que é chamado de temporal difference error. Lembra que temporal difference learning tem a ver com, no contexto de games, né? De você entender temporalmente as mudanças, as funções de transição dos estados do sistema. Pra você entender que ao longo de certos frames por segundo, vamos porque aqui tem vários frames, vamos porque aqui tem 500 frames por segundo. Perdão, 500 frames, não por segundo. E aqui tem um conjunto de frames que tem a ver, tudo isso daqui tem a ver com o ato de pular em cima do Bowser, por exemplo. Então o ato de correr, primeiro, vamos porque aqui é correr. Depois
tempo de intervalo do salto, né? Que você escolhe uma ação. Então, a primeira ação 1, correr. Ação 2, pular. Enquanto está correndo, né? Tendo o botão de correr pressionado. Então, eu tenho 2 ações. Eu tenho que derrotar o Bowser, né? E aí, no caso, você tem que acertar a cabeça dele. Então tem um goal, né? Um objetivo, né? Tem um objetivo. Que normalmente tem uma recompensa pra ir pra direita, né? Então o sistema é recompensado, né? Em ir pra direita. Só direita. E ainda morrer, né? Se, por exemplo, se morrer tem uma penalidade. Então, por exemplo, eu tenho uma recompensa RT. Vamos supor que seja menos 0,1. Menos 0,1211. Que vai ser o bichinho morrer. Então você tem as recompensas, a maximização do desconto, com relação às penalidades, né? Os erros que o sistema vai ter. Futuros menos os passados, né? Então você quer sempre que o valor seja maior que os passados. Em relação a a tabela Q, né? Aqui é a mesma coisa. Recompensas. Função de desconto do futuro. Os estados e ações futuras relacionadas ao passado, né? Lembra que esse ST mais 1, AT mais 1, quer dizer estados, frames por segundo e ações futuras, né? E no fim a gente vai ter essa tabela aqui associada a esse Temporal Difference Learning com um certo Learning Rate. Pode ser 0,05, não importa. E aí tem a explicação do que é Transfer Learning. É literalmente você transferir aprendizado de um domínio para outro. Então vamos supor que você tem um sistema de IA treinado em coletar imagens e fazer detecção de objetos, e você quer aplicar para a mesma coisa para algo parecido, por exemplo, com reconhecimento facial ou coisas do tipo. Tem como transferir esse aprendizado para outra coisa. Que é uma coisa que, entre aspas, o cérebro faz. É um predicado que existe, sim, em psicologia. Então você tem o seu foco, é o que você quer resolver, e o que você já resolveu. Então você pega o modelo do que você já resolveu, o conhecimento, entre aspas, computacional que você tem nele, e você aplica, você transfere entre aspas, o conhecimento que os weights desenvolveram nesse sistema, entre aspas, botam aspas bem grande nisso, para aplicar em de outro sistema, vou colocar assim. É só uma anotação estranha, né? Mas aí você tem a tarefa curricular em relação a forma de transferência desse modelo. É um tipo específico de transfer learning. É que eu ia falar, né? Você armazena o conhecimento ganhado resolvendo outra tarefa e gradualmente aplica de forma curricular a um novo ambiente, né? Por exemplo, de detecção de objetos para reconhecimento facial. São coisas diferentes. Reconhecer um objeto, reconhecer movimentos da pessoa, né? Uma câmera fazer isso. E reconhecimento facial da pessoa. Aí ele fala sobre como você tem estados de alta dimensão, né? De complexidade no StarCraft 2. Por isso que, do ponto de vista computacional, é mais difícil que xadrez, Go e Shogun, né? Que foi problemas resolvidos anteriormente. Então você tem as ações do sistema. Você tem, por exemplo, associadas ao inimigo, associada ao terreno, informação, né? Que aqui é uma questão de informação, né? Então você tem uma... Ai, deixa eu apertar, pôr de novo aqui. Tem uma forma de informação. Eu vou representar dessa forma, mas... PI de X log PI de X. Que é a informação de Shannon. Você tem quantidade de informação associada a um sistema. Quanto mais informação, mais complexo é o sistema. Não necessariamente, mas normalmente é assim. E aí você tem esses dados que você tem que calcular ao longo do tempo, que são os inputs. Então você tem que saber o que é inimigo, o que é amigo, o que você tem que atacar e tal. Você tem a rede que faz o sistema todo de aprendizado, né? Você tem a policy, você tem o gradiente, né? Você tá calculando gradientes continuamente em relação a maximizar. Só de ponto de vista funcional, tá? Essa equação tá... Simplesmente eu tô tentando conceptualizar. Você tem a função de valor VDS, que é maximizar o resultado, né? Mas tem gradientes que são calculados aí
que eu posso denotar como apólice também, enfim. E as ações que você vai escolher, o sistema vai escolher quando atacar, quando farmar, como fazer coisas ao mesmo tempo. E coisas do tipo, né? É mais ou menos assim que funciona. Na prática, você vai ter aqui, por exemplo, a nossa policy, é um verde, nossa rede de policy, nossa atualização, né? A gente tem os valores que sendo calculados para, por exemplo, certos minions que a gente está controlando, os frames por segundo no tempo que a gente está controlando. Eu consigo controlar, saber o que é inimigo, saber o que é aliado e consigo controlar cada um para fazer as suas tarefas. Então você tem um sistema de N estados, ações, recompensas ao longo do tempo, passados e futuros. E você tem as recompensas contínuas nesse sistema ao realizar ações boas, né? Seria, por exemplo, matar o inimigo, destruir bases inimigas. Isso são pequenas recompensas que vão catalogando a sua função de valor. Então você tem a ação, recompensa, a tabela Q, a policy para melhorar esse aprendizado. Tudo usando Reinforcement Learning. E a utilização do gradiente, que é o cálculo das funções, as partes mais baixas de funções não convexas, né? É o que vai fazer você aprender os erros, identificar os erros e corrigir eles, né? Você tem aqui o Temporal Difference Learning, né? As recompensas, a função de desconto total aqui, dos estados da função, da tabela aqui anterior e futura e anterior, adicionando os parâmetros Theta, né? Que são os parâmetros associados ao jogo. Dentro do jogo você tem vários parâmetros, né? Você tem parâmetros Theta associados a características associadas a os pixels na imagem, características das ações que você vai fazendo no jogo. São todas as coisas que contêm informação no jogo. São os parâmetros, né? Teclas pressionadas, todo tipo de coisa. Aí você tem essa relação de parâmetros ao longo do tempo associada ao Temporal Difference Learning e erro. E no fim, você tem aqui o que é chamado de traços de elegibilidade, né? De que seria um aprendizado bom, né? Em que você tem a função gama, com uma constante lambda aqui associada a isso. Essa parte é nova. Essa parte é a única nova aqui. Isso, há certos passos, né? Então T-1 significa que são certos passos de treinamento que vão acontecer aqui, né? Etapas. E aqui você tem novamente o cálculo de gradiente. Então lembra que esse daqui é grid descent. Esse símbolo, né? Nesse contexto, o triângulo, né? Em relação à sua tabela Q. Então você tem que maximizar a sua tabela Q. Você tem que pegar, vamos supor que essas ações, por exemplo, sem informações, né? Mas as suas ações têm ações positivas, dá mais 5.0. Aí você tem as negativas, por exemplo, mais uma. E você tem as negativas. Vamos supor que uma é 1.5, vamos supor que morrer é 1.5. Você toma dano 0.04. Outra coisa pode ser 0.10. E no fim você vai pegar tudo isso daqui e somar as penalidades. Vou pegar aqui a equação certinha. Em relação à sua tabela Q. Aí eu só colocar SA pra caber e fazer compensa, né? Então basicamente é isso. Outra coisa que eu já falei várias vezes é o frame skip, né? Então, ao aplicar o aprendizado por reforço a videogames, devemos prestar atenção na continuidade das ações, né? Devido à propriedade de tempo real do microgerenciamento do StarCraft, é impraticável realizar uma ação a cada quadra do jogo. Ou seja, é impossível você realizar frame por frame. Vamos supor que tem 50 frames por segundo. Então vamos supor que aqui tem 1 frame, 2 frames. Aqui não deu nem... Deu alguns milésimos, né? Então imagina você analisar frame por segundo. Não faz sentido, né? Então você analisa em blocos, né? Em blocos de frame por segundo... Em segundos, né? Então em blocos de 120 frames, em blocos de 60 frames. Certas ações, né? Então uma ação pode ser associada a microgerenciamento de farmar, outra associada a sondas. Então, como é muito rápido no StarCraft, você vai ter
seções daqui, né? Opa. Seções aqui de microgerenciamentos que vão ser feitos continuamente. E outras ações de controle que vão ser feitas continuamente. Cada traço aqui são ações diferentes que serão contidas em frames diferentes. Então, mais ou menos é isso. Aí você tem na prática o gerenciamento aqui. Entre tropas aqui, inimigas e amigas. Dos Zerglings e Goliaths. Os Marines e Zerglings aqui, né? Você tem um controle em área de cada um. Aqui novamente, né? Então você tem que saber, o sistema tem que saber isso aqui visualmente. E computacionalmente controlar essas estruturas de forma correta e estrutural, né? Então tem um exemplo aqui dos Goliaths, Zealots, Zergling e Marine, né? Aí, quantidade de hit points, cooldown, dano, defesa, enfim, coisa do tipo. E o algoritmo é um exemplo específico de Sarsa, né? Então você inicializa a policy inicial, inicializa os estados e ações do sistema, então o seu sistema começa a jogar aqui, né? Começa a jogar. Aí vai repetindo de forma interativa, pegando as ações, recebendo recompensas, indo pro próximo estágio nessa parte. Escolher ações aqui, né? Nos estados do sistema, usando eGreedy, ou seja, ele vai inicialmente ter questões randômicas aí, né? Então ele vai iniciar estados de forma randômica. Nossa, escrevi muito mal ali. Vou escrever de novo, eu tô com o mouse. Pronto. E de forma randômica, né? Então essa parte aqui tem a ver com ações randômicas de inicialização e a maximização dessas ações no contexto da função de valor, né? Então se eu pegar aqui, tenho as ações ao longo do tempo, vai ser igual ao argmax da minha tabela aqui, contendo os estados ao longo do tempo, né? E as ações e os parâmetros em si, que são os dados associados ao jogo em si, ao longo do tempo. E no fim, você atualiza o erro usando Temporal Difference Learning. E no fim, você tem toda aquela equação que a gente viu anteriormente, né? Então, basicamente, isso, assim que funciona o algoritmo. Aqui um exemplo com Transfer Learning e sem. Dá pra ver o aprendizado, a diferença, né? Em verde é o sem Transfer Learning. O total de passos tomados e episódios de treinamento. Depois você tem uma equalização, né? Mas enfim. E aqui a gente vai para outro paper. De novo de Reinforcement Learning, é o último dessa aula. E vai falar sobre jogos inteiros de StarCraft, aplicação de Reinforcement Learning, da Nanjing University, né, na China. Muitos papers chineses nesse contexto de inteligência artificial, com certeza. E primeiro você vai ter os controllers, que vão controlar N agentes, né? E você tem as policies, subpolicies vai ser chamado, né? A gente tem N policies, N controllers e macro ações. Vou colocar como A grande, né? Tem microações e macroações. Aqui no caso é macro, em que você baseia essas macroações em demonstrações. E você tem os estados locais e globais do sistema, em que você tem, por exemplo, minions farmando especificamente e coisas de massas de personagens sendo controlados para ir para um lugar ou para produzir coisas, enfim. Então, essa é a arquitetura no geral. Essas macroações são bem importantes, né? Embora a gente tenha também as microações também do mesmo jeito. E os estados do sistema também do mesmo jeito. E as recompensas nesse contexto. Eles vão dizer, né? Por ilustração, nós usamos pi, né? É grande para representar o controller. SC e AC são os estados e espaços de ações. Então, SC e AC. Depois coloquei muito. Meu mouse aqui bugou aqui. AC são os estados no geral, tá? É a soma de todos os estados desse sistema. É o estado no geral, é o espaço de característica desses estados do sistema, ações do personagem e frames por segundo. Similarmente, assumimos que tem N subpolicies, né? Então a gente vê aqui, ó, N subpolicies.
Eu demarquei aqui, eu vou colocar em amarelo. Pra ficar bem claro. N subpolicies. Que vão ter uma macropólice também, de certa forma. E eles usam. Então eu vou pegar aqui. Para representar elas. E os estados dessa ação. Tem a inioségima. Não sei se falar ioségima. Subpolicy definida por SI e AI. Então. Tenho uma inioségima subpolicy. Definida por SI. E assim fica bom. Que é a função de e aí é a função de recompensas, né? Ao aplicar o aprendizado por reforço a videogames, devemos prestar atenção na continuidade das ações. Esse é o ponto que a gente viu anteriormente em relação ao frame skip. Então, eles têm que lidar com isso aí também, mas a gente tem aqui agora o TC, né? Então aqui a gente tinha o espaço de estados, frames por segundo e ações do sistema. E agora a gente tem questões temporais do sistema. E o controller pega a sua observação global, que vai ser, agora eu vou pôr em outra cor, amarelo. Vou separar aqui S, P, C e C. Então é a observação global do sistema, dos estados, temporalmente, do controller no caso, e vai escolher a subpolicy baseada nesse estado abaixo, né? Então vamos pôr com calma aqui. Então a gente tem aqui as ações temporalmente do controller. Lembra que o controller controla os agentes dentro desse contexto, né? Um monte de minion, um monte de tanque de guerra, enfim, marines, enfim. Controla os personagens lá. Por isso C. Então, ações nesse contexto. Você tem a pólice associada aos estados nesse contexto. E você tem que... Esses estados desse sistema, né? Eu vou colocar aqui. STC. São os estados dos controllers. Estão dentro, macroscopicamente, de todos os estados, correto? Assim como as ações também. E o controller vai esperar K-time unidades, ou seja, um tempo temporal. K igual a 1, né? 1 igual até N. Então você vai rodar esse programa várias vezes, é isso que significa. Controlando essas unidades e a inioségima subpolicy começa a fazer sua mudança, né? Então, enquanto o jogo tá rolando, ele tá lidando com essas as ações, estados do sistema, a policy para melhorar o comportamento dos controllers e coisas do tipo. Nós assumimos que o estado atual e sua observação local, estado atual temporalmente, que é o TI, e o seu observável, que é os estados do sistema, os frames por segundo do sistema, que é o STI. Tem a macroação, que eu vou colocar aqui, a macroação, que é as ações ao longo do tempo, é isso que significa essa parte. Inioségima, as ações ao longo do tempo, ao longo das policies, que tem N policies, lembra disso. Macroscopicamente em todas as ações ao longo do tempo. E lembra que a gente tem N policies. A gente pode vir aqui de novo. Então, essas policies elas vão ajudar esses controles a cada vez mais, nas suas macroações, conseguirem cada vez mais ter mais sucesso em fazer as ações que maximizam sua opção de valor, que realmente conseguem jogar o jogo de forma correta, sem morrer, sem cometer muitos erros, enfim, e por fim fazer ele perder a partida. É basicamente isso, mas essa parte aqui, que eu vou colocar em amarelo, ela é bem importante, sim. Então, são as macroações na prática. E aí, novamente, tem tudo isso daí que eu já falei. Depois da inioségima policy, na macroação, lembra que as macroações é isso daqui. Você vai ter a recompensa, aí vamos com calma, né? Recompensas, de recompensas, temporalmente TI, porque é o tempo contínuo, né? Vai rodando durante a partida, e esse I vai crescendo novamente, porque ela vai recebendo recompensa ao longo do tempo. Vai ser igual a
recompensas no geral, ao longo dos estados e ações do sistema. É a mesma coisa que a gente viu antes com uma notação diferente, não muda nada. Não é difícil de entender. Se a gente tiver alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Para a próxima observação, eu vou tirar aquela parte ali, que vai ser ST, os estados ao longo do tempo, temporalmente e mais um. Os estados ao longo do tempo. Os frames por segundo vai rolando e você tá vendo esses estados, observando eles, né? Aí você tem o tuple, que é o SARS, tem o A no final. Você tem aqui o... Deixa eu pôr no vermelho. Os estados do sistema ao longo do tempo, as ações, as recompensas e os estados futuros. É a mesma coisa. E vão ser armazenados num buffer local chamado DI. Então tudo isso daqui vai ser armazenado num buffer para treinamentos futuros, né? Entre aspas, memória, né? Após cada movimento, o sistema vai retornar e vai ter a próxima chance, né? E o controle de alto nível pega o retorno escolhido pela subpolicy, aí você vai ter as recompensas do controle ao longo do tempo. E aqui você tem literalmente todas as recompensas, você rodando esse programa K vezes. K vezes, né? De forma interativa, né? Então o programa vai rodando no loop, fazendo um loop aqui. Ele começa, vamos supor que nesse ponto em amarelo, ele vai fazer um loop até ter o resultado que deseja. Vamos supor que chegar aqui, por exemplo. Então o controle vai ter seu próximo estado global, que é dado por... Por que ele separa isso em microações e macroações? Porque esse é o foco, né? É você entender o jogo microscopicamente, o que os personagens que você tem que mover pra farmar, pra controlar. Porque tem muito microações no StarCraft. E macroscopicamente, do ponto de vista de estratégia também. Ter relações de estados e ações e recompensas em ambos os contextos, né? Então aqui a gente tem o micro. E do lado a gente tem o macro. E é representada dessa forma que a gente viu antes. Assim, na minha opinião, se você viu as aulas anteriores com cuidado, eu creio que já dá pra entender isso daqui, na minha opinião. Se ficou confuso, talvez a notação confunda, mas lembra que esse C aqui é do controller. É desse controller associado ao controle dos personagens. Vários personagens ao mesmo tempo. Dezenas e dezenas deles, né? Que é o comum no StarCraft. Então é basicamente isso. Você tem as unidades que você tem que controlar microscopicamente. Você tem os prédios que você vai criar, as construções para gerar suas tropas e tal. Você tem o seu... eu não sei se o Nexus é o nome, tá? Mas a parte que você tem que destruir o inimigo. Tem o minimapa. E você tem as áreas que você não sabe onde o oponente tá. Então você tem que pesquisar, você tem que mandar suas sondas e tal. Você tem que fazer isso enquanto controla diversos tipos de coisas, né? Nos minions, farmando aqui, nessa região aqui. Tem que controlar as máquinas que estão sendo criadas aqui e você vai mover para outros locais. A sua estratégia em relação ao oponente, depois de encontrar ele. Se ele te encontrou antes. Então tem toda uma estratégia macroscópica e microscópica. Está sendo descrita aqui, como a gente viu anteriormente. E aqui é um exemplo com Curriculum Learning, né? Que a gente viu anteriormente em Transfer Learning. Model Learning e outras técnicas aqui. Dá para ver as iterações e, no geral, os resultados. As versões de forma hierárquica, questões relacionadas a perda, ganho e perda, score e taxa de vitória, enfim, tempo de treino. E basicamente é isso. Na verdade, acho que tem outro artigo também. Esse é uma questão que é mais visual também, que é a arquitetura modular. Aqui é uma questão usando Deep Reinforcement Learning, só que a forma de você lidar com ela é diferente, né? Então você tem aqui nessa parte as ações do sistema, o gerenciamento dos minions, a ordem de construir as coisas para você ter o máximo de eficiência, sua tática em fazer as construções e gerenciar o seu sistema, microgerenciamento de tudo, scouting, sondas que você vai lidar também, o scheduler em relação a essas ações, o sistema de atualização e o ambiente, que é o PySC2. A gente viu outro artigo e é associado a visualmente
esse sistema pra treinar. É uma plataforma pra você treinar o sistema de Aircraft, né? De StarCraft. Aí você tem aqui os módulos, né? De microgerenciamento, tática e os scripts associados a isso, né? Até um deles usa LSTM para mandar as sondas, né? Que são os scouts, pra pegar informação do inimigo. Usando IA também neles. Aí você tem a extração de características, né? O que são recursos, o que são os minions, o que são os personagens, enfim. Características teira do jogo. Opa. E observáveis também. N observáveis, N parâmetros. E você tem a rede de IA com o Reinforcement Learning aprendendo nesse contexto. Então, basicamente isso. Você tem que construir mais estruturas? Quantas? Quais? Enfim. O ambiente impõe também uma restrição de número de ações por minuto. Pra não ser hack, né? Pra garantir uma comparação justa entre AI e humanos, né? Tem um documentário da própria DeepMind sobre Deep Learning, perdão, sobre o AlphaStar, né, que é o sistema deles que joga StarCraft 2 e ganha dos melhores do mundo. E eles mostram que realmente eles tiveram que fazer o sistema não ser tão rápido em fazer as suas ações, porque senão é literalmente injusto, né? E mesmo assim ganhou. Portanto, enquanto vários módulos propõem muitas macros ao mesmo tempo, nem todas as macros podem ser executadas na ordem usando, entre aspas, um hack, né? Então aqui eu treino independente, pretendo independente e de forma combinada. Aí tem as relações de muito fácil, mais difícil, elite, em relação a a taxa de vitória do agente, né? Contra oponentes de diferentes níveis, né? Pessoas que tem contra seres humanos, né? Tem níveis diferentes, né? Um melhor que o outro. E aí você tem de composições aprendidas pelo exército e também de razões do total de produção, que é a divisão, né? Em relação a cada unidade, tipo de unidade e o total de produzida, né? Então, cada unidade pela produzida. A diferenciação entre cada unidade produzida e o total, no caso. Cada unidade produzida. Então, basicamente era isso. O foco é realmente falar um pouco mais de avanços de Reinforcement Learning do StarCraft. Nem tudo em StarCraft usa Reinforcement Learning, mas normalmente usa. O sistema da AlphaStar ganhou dos melhores do mundo nesse contexto, né? Tem um documentário na DeepMind sobre isso. Então era isso. Até o próximo episódio.